Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à Sexta. Hoje com dois convidados, em representação de uma instituição de referência no nosso distrito de Setúbal, nomeadamente a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, do Montijo, uma instituição que tem vindo nos últimos anos cavalgar uma onda de, podemos dizer, solidificar os serviços que presta à população residente no Montijo e não só, mas essa é outra história. Comigo tenho Pedro Santos, Presidente do Conselho de Administração, e Patrícia Soares, Vice-Presidente do Conselho de Administração da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, conhecida localmente por Montepio, numa instituição que, além de mais de um século e meio de história e de alicerce, de suporte, de base, eu diria mesmo como rede, funcionar como rede num trapézio de vivências sociais no nosso Conselho do Montijo, tem de facto se destacado nestes últimos anos. E um dos processos por onde se destacou ultimamente foi exatamente pelo setor da saúde, uma área que tem estado doente nos últimos tempos e que promete não ter grandes melhoras no futuro próximo, mas no que diz respeito àquilo que a União Mutualista no Montijo tem vindo a fazer, as coisas parecem agora estarem a funcionar e a funcionar a velocidade de cruzeiro, porque a União Mutualista tinha convenções com o Serviço Nacional de Saúde, que permitia a execução de exames de diagnóstico na antiga clínica situada na rua Serra Pinto, no Montijo. A clínica foi vendida e entretanto, houve um processo em que os exames clínicos tiveram de parar, mas que recentemente foram reativados no seio de um acordo da União Mutualista com o grupo Afídia, a clínica Afídia que funciona no Fórum Montijo. E recentemente também, era por aqui que eu queria começar, todos os exames médicos que existiam na antiga clínica do Montepio estão agora disponíveis na clínica Afídia e no Montijo voltamos a ter respostas condignas e que servem, e a existência já é muito bom, mas com qualidade. Devemos salientar isto, porque de facto é um serviço de excelência que é ali prestado na clínica Afídia. Bom dia aos dois, e vou dar primazia à Vice-Presidente Patrícia Soares para que nos detalhe aqui um pouco relativamente a este processo. Isto foi um parto difícil, eu não quero estar a fazer analogias com serviços de obstetrícia que na nossa península funcionam como todos sabemos, mas de facto isto foi um parto muito difícil até se chegar a este ponto em que a União Mutualista, numa parceria com o Grupo Afídia, consegue disponibilizar à população finalmente os exames médicos que eram disponibilizados anteriormente na clínica Montepio. Patrícia. Sim, Mário, é verdade, foi difícil, tem desde 2017 o começo, quando nós tentámos através de gerir, fazer um contrato de gestão inicialmente que fizemos com a CUF, até eles abriram, no entanto, aquilo que tínhamos delineado primeiro com eles não foi possível, com muita tristeza nossa. No entanto, não cruzámos os braços. Quando percebemos que realmente houve portas que se foram fechando, já depois da clínica da CUF Montijo ter aberto, nós trabalhámos no sentido de encontrar uma alternativa e foi precisamente isso que fizemos. Quando o grupo da Afídia veio para o Montijo, logo desde o início trabalhámos com eles
eles no sentido de se encontrar uma solução, e isso é o mais importante. Não os problemas que ocorreram, mas a solução que encontramos para, ao dia 2, podermos dizer que a União Mutualista está presente na área da saúde, a funcionar como funcionava anteriormente, inclusive é até melhor, tendo em conta que temos a qualidade dos exames feitos pelo grupo da Afídia Montijo. Já agora nas áreas de... Portanto, as nossas convenções são de cardiologia e radiologia, e todos os exames, como disseste muito bem, todos os exames que se faziam anteriormente se mantêm a fazer pelo Serviço Nacional de Saúde através das convenções que são, portanto, detentoras da União Mutualista. Convenções com o Serviço Nacional de Saúde, Pedro Santos, muito bom dia também, que não deixaram de dar muitas dores de cabeça à União Mutualista. O processo de transferência, falando numa linguagem simples, para outra entidade foi extremamente complicado, e isso obrigou a um interregno da prestação de exames que durou ainda um período, pode-se dizer, significativo, cerca de 2 anos. Foram tempos difíceis, mas agora o tempo de espera recompensa. Bom dia, Mário, obrigado pelo convite, a ti e à Popular FM, é sempre um prazer e uma honra estar aqui junto de vós. Mário, é um tema que nós hoje falamos com uma maior liberdade, não é? E não temos aquela pressão que tínhamos em cima dos nossos ombros de ter prometido uma situação que não conseguíamos, por imperativos externos, não conseguíamos honrar a palavra que demos, mas hoje para nós é uma felicitação estarmos aqui a dizer que este processo está concluído. Quero-te dizer que na nossa terra, na nossa comunidade, no nosso país, na nossa região em particular, há pessoas que não desistem, e saber não desistir e ter a resistência e a resiliência necessária para ultrapassar todas estas dificuldades, eu acho que faz de nós os portugueses e os montigenses e portugueses que nos caracterizam, porque realmente foi mesmo muito difícil. Mas até porque houve um momento em que a tutela diz que sim, depois dá o dito por não dito e o processo embrulha-se. Exatamente. Pronto. E depois tivemos mudanças de governo pelo caminho e mudanças de posições e de estratégias com o SNS, mas resumindo e voltando atrás, em 2017 a União Mutualista estava numa situação catastrófica. A clínica era um ativo importante, mas era a valência que mais dinheiro perdia dentro da União Mutualista. Há largos anos que perdia mais de 200 mil euros todos os anos na sua exploração do seu negócio, e era uma das valências que estava a ajudar a União Mutualista a caminhar para um processo de insolvência, para um processo que obrigava a fechar todas as outras valências. Foi preciso ter a coragem de fazermos uma reestruturação e um processo especial de revitalização, onde identificámos que todas as valências que eram altamente negativas tinham que deixar de existir, porque corríamos o risco de fechar a instituição toda. Contra muitas vontades, muitos egos e muitas ideias, tivemos mesmo que fechar a clínica, e em vez de fecharmos a clínica, só por si só encontramos um parceiro, que era a CUF, que assumiu ficar com a nossa clínica. Fizemos um trespasso é ceder-lhe todos os equipamentos e todas as pessoas que trabalhavam afetas àquela valência, porque a CUF ia abrir uma clínica nova no Montijo. E nós sabíamos que a CUF ia abrir uma clínica nova no Montijo, só tínhamos 2 formas: ou empreiteirávamos com eles de início, ou era mais um concorrente, e o que era 200 mil euros provavelmente passava a 300 ou 400, porque passávamos a ter concorrência de privados, que até àquela altura não tínhamos concorrência de privados de grande dimensão. Havia coisas de pequena dimensão, mas com músculo, estes grandes players da área da saúde. Nós decidimos que era mais fácil parceirar. O que é que eles encontraram na nossa clínica? Um conjunto de utentes, um conjunto de associados, um conjunto de profissionais nossos que já sabiam o que era o negócio clínica, que eles teriam que contratar, mas também uma mais-valia que eram as convenções estatais, não é? As convenções do SNS, as convenções na área da cardiologia, provas de esforço, Holter, Dopplers, eletrocardiogramas, e na área da imagiologia, raio-x, TACs, ecografias, toda essa panóplia que tem a ver com a imagem. Conseguimos garantir da parte da tutela que as nossas convenções eram passíveis de serem transferidas, a titularidade delas, para a CUF Montijo, ok? E temos um documento sobre isso a dizer que autorizavam. E é nesse sentido que a CUF aceita fazer uma parceria connosco. Tudo bem, garantido,
documentos assinados, reconhecidos. Só que depois Vamos lá para a frente. Só que depois de a CUF ter as instalações novas e das instalações da CUF estarem devidamente licenciadas, quando começámos a tratar do processo de licenciamento para fazer a transferência, efetivar a transferência, a tutela vem dizer que já não autoriza porque se enganou a dar a resposta e que naquela altura já não devia ter autorizado porque há um decreto-lei de 2013 que não devia dar e que estas convenções são convenções únicas e exclusivamente para IPSS, não são passíveis de serem passadas a privados. Põe em causa todo o processo, chegou-se a equacionar, reverter o contrato de espaço, mas estás a ver o que é que isto ia originar num processo de recuperação da União Mutualista. esteve em risco o negócio da venda da clínica de não é venda, cair. é traspasso. Teve risco porque dizia no nosso contrato que era condição sine qua non a manutenção das convenções. Portanto, um erro da tutela quase que levava a um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros mais. É que se nós voltássemos a ter aquelas pessoas e aquela atividade sem a continuidade, porque houve um hiato de tempo que não tivemos continuidade, aquilo punha em perigo era a instituição toda. Já para não falar nos profissionais que dependiam. Claro, tinham que voltar e a gente não tinha nada para eles fazerem, não é? E tínhamos que devolver o dinheiro que já tínhamos recebido do outro espaço. Punha em risco a instituição toda, para não dizer fechava mesmo. Com a administração da CUF conseguimos encontrar um caminho em que nos isentava de entregar as convenções, reformulámos o procedimento e conseguimos terminar o acordo com eles sem as convenções. E aí tenho que se agradecer à CUF. Ou seja, o grupo CUF foi compreensivo ao ponto de garantir a viabilidade e não cortar as pernas à União Mutualista. E aí o devido reconhecimento à CUF e à gestão da CUF, que aceitou fazer na mesma o negócio sem a passagem das convenções, porque também percebeu que isto foi um procedimento que não foi um erro nosso, não foi propósito, foi o nosso Estado a dizer que sim e depois a dizer que não. O que é que nós ficámos, Mário? Ficámos com o espaço efetivado da clínica à CUF, mas ficámos com as convenções, ficámos com 2 papéis na mão a dizer se vocês a União Mutualista é titular da Convenção de Cardiologia e da Convenção de Radiologia. E podemos executar o serviço, só que já não tínhamos nem instalações nem equipamento, porque isso também estava no contrato de espaço com a CUF. O que é que tivemos que encontrar? 2 formas. Ou encontrávamos umas instalações e comprávamos equipamentos que custam um taco, 1 milhão de euros, e ressonâncias magnéticas e provas de esforço, e estávamos a falar de um investimento de calhar de 1,5 milhão de euros em maquinaria, que nós não conseguimos fazer, ou então encontrávamos um parceiro que tivesse essa maquinaria e que nos cedesse essa maquinaria e esses profissionais de acordo com as nossas necessidades. À terça-feira de manhã, à quarta-feira à tarde, conforme as nossas necessidades. Eles que acabou por ser o grupo Afídia. Alugam-nos o equipamento e as pessoas, nós pagamos-lhe a eles um fee de serviço e executamos lá as referidas convenções. Basicamente, a Afídia faz porque nós pagamos à Afídia para eles fazerem e nós cobramos ao Estado o que temos que cobrar ao SNS. Mas aí não se colocou a questão da transferência das convenções para o grupo Afídia? Não, porque as convenções são nossas. É mesmo. O que nós fazemos no grupo Afídia é alugar-lhe tempo das instalações dele. Ou seja, as convenções ficaram com a União Mutualista. Estão com a União Mutualista. As convenções são titularidade da União Mutualista. O que é que encontramos? Em vez de fazermos aquilo em casa própria, fazemos aquilo em instalações alugadas. Só isso. Patrícia. Nós fizemos o pedido de transferência de morada para a realização das convenções. Tão simples como isto. Portanto, as convenções são da União Mutualista, a localização foi mudada para uma clínica que já está a funcionar e que presta o serviço. E não encontraram nenhuma resistência por parte do grupo CUF? Não, porque também foi proposta esta situação ao Grupo CUF e o Grupo CUF disse que na altura já não tinha espaço na clínica do Montijo, porque tinha superado as expectativas deles para poder executar as convenções neste modelo, ou seja, cederem-nos horas e espaço de utilização dos equipamentos deles para nós executarmos lá com os nossos profissionais este serviço. Basicamente, o que a Afídia fez foi, nós temos aqui um equipamento que só é utilizado X horas do dia, podemos ceder as outras X horas a outro parceiro. E se o equipamento existe, o investimento está feito, eu acho que isto é uma parceria win-win, porque nós não tivemos que gastar 1,5 milhão de euros em equipamento, a Afídia consegue explorar o equipamento mais horas do dia e consegue ter um retorno sobre isso, e o Estado paga o mesmo que pagava se nós tivéssemos feito o investimento. E ainda acolhe profissionais da União Mutualista que trabalhavam na clínica? Não, esses profissionais da União Mutualista ficaram no contrato de espaço com a CUF.
inicial. Estes profissionais são novos profissionais que fazem este serviço. Portanto, tudo está bem quando acaba bem. Sim, mas é muito difícil chegar a este ponto, Mário. Era muito mais fácil desistir. Era muito mais fácil mandar a toalha ao chão. Sofremos comentários, pressões, que não estávamos a corresponder à verdade e que jamais iria acontecer. E para essas pessoas, eu quero lhe dizer que também nos ajudaram a chegar a este ponto, não é? Porque também acusámos o toque, mas nunca baixámos os braços, nunca desistimos, apesar de termos muitas noites sem dormir e sem saber como é que iríamos dar a volta, porque estava tudo previsto e depois veio o dito por não dito, mas felizmente a cidade cresce, porque também é verdade que a cidade cresceu, também trouxe para aqui outro grupo, que foi neste caso a AFIDE, e a AFIDE também nos trouxe esta porta aberta. Muito bem. A saúde também pode englobar aqui uma outra resposta que a União Mutualista se prepara para acrescentar. Exatamente no espaço da antiga clínica Montepio, que foi traspassada ao Grupo CUF, na rua Serpa Pinto. A construção de um lar sui generis, já aqui falámos dele, mas vou aproveitar para perguntar em que ponto é que estamos e quando é que se prevê a abertura dessa estrutura residencial para idosos, não sei se é assim a designação mais correta, mas que tem algumas particularidades, porque é só mesmo para pessoas que ainda tenham a sua vida ativa, digamos assim, que não estejam dependentes de terceiros. Mário, o contrato de espaço com o CUF Montijo originou que libertássemos o edifício da Serpa Pinto, não é? A CUF instalou-se num edifício novo, com estacionamento, na localização da cidade, e o contrato com a CUF não implicava o edifício, ok? Implicava só o conteúdo do edifício. E então libertámos um espaço. Quando se libertou esse espaço, não sabíamos bem o que é que queríamos fazer dele, até àquela altura, não tínhamos bem ainda clareza, porque também não tínhamos muitos recursos financeiros para fazer ali uma obra de grande dimensão. Mas, infelizmente, apareceu uma coisa chamada Covid, e o Covid, para já não falarmos aqui do Covid, originou o PRR, não é? O Plano de Recuperação e Resiliência. E, nesse sentido, nós estamos sempre muito atentos a tudo o que é PRR e todos os benefícios e programas que o PRR oferece, e candidatámos aquele edifício a fazermos um lar para 30 utentes, um lar que eu já vou explicar, um lar dentro da cidade. Tivemos de fazer um projeto, aprovar o projeto na Segurança Social e depois candidatar o projeto aos fundos comunitários. Conseguimos candidatar o projeto aos fundos comunitários, conseguimos que o PRR apoie aquela obra em 87%, uma obra de 1.400.000 euros, 1.300.000 e qualquer coisa mil euros, números redondos, 1.400.000 euros, onde vamos ter que aportar da nossa parte 200 e qualquer coisa mil euros neste projeto. Mas uma coisa é aportar 200.000 euros e tem que encontrar 200.000 euros para concluir aquele projeto, outra coisa é ter que arranjar 1.400.000 euros para concluir aquele projeto, porque desde que estamos em processo de especial de revitalização, ficamos isentos de ter crédito bancário para novos projetos. Enquanto não pagámos a dívida que herdámos de cerca de 10 milhões de euros. Isentos ou inibidos? Isentos, não é inibidos. Inibidos é diferente, não é? Pronto, inibidos é quase inibidos de outras coisas. Não. Enquanto não pagamos a nossa dívida, que leva uns anos a pagar, não temos acesso a new money, não é? Para fazer outras coisas. Nem para a tesouraria. Temos que gerir a tesouraria desta casa, desta instituição, com o que ela liberta mensalmente. Por isso, a obra está em andamento, está prevista acabar no final do mês de novembro. Estamos a lutar com todos os esforços para ela acabar no dia que se comprometemos, que são 360 dias de calendário desde o início da obra, que vai dar ali 25 de novembro, vamos ver se conseguimos acabar a obra, dentro do prazo e dentro do orçamento, ok? Dentro do prazo e dentro do orçamento. E tentar mostrar também à economia social que é possível fazer coisas dentro do prazo e dentro do orçamento. E vai ter capacidade, Patrícia Soares, para quantos utentes? E já agora, também acrescentar, porque em termos profissionais a Patrícia tem amplo conhecimento, é enfermeira, como é que olha para esta valência em termos de proporcionar respostas aos utentes, porque estamos a falar sempre numa faixa etária sénior que obriga a ter também um know-how diferente daquele que é o mais comum, digamos assim.
O nosso lar mutualista tem uma capacidade para 30 utentes e se de facto aquilo que gostaríamos era, como o Pedro também já disse, isto é um lar que citadino, portanto o ideal seria realmente para pessoas que ainda tenham a sua mobilidade para poderem se deslocar sozinhos ao centro da cidade, até porque estamos muito bem localizados, mas este lar traz muita inovação. Não só na forma como foi trabalhado o espaço físico interior do lar, com várias zonas de estar para os utentes poderem permanecer, e depois com toda a tecnologia que também é uma inovação. Nós em todos os quartos temos tablet, que vai ter um programa de registros de informação em relação a estes utentes e onde eles podem, inclusive, os familiares ter acesso a toda a informação daquilo que vai acontecendo no dia-a-dia. Isto já acontece no nosso lar Montepio e, portanto, agora com um passo mais à frente em termos de nova tecnologia. E por falar no lar já existente, Patrícia, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação profissional, esta é uma área cada vez mais difícil de atuação, embora aqui estas duas estruturas residenciais para idosos venham a ser diferentes. Mas esta situação de cuidar das pessoas mais idosas em lar tem registado nos últimos tempos dificuldade na captação de recursos humanos. Como é que está o lar existente? Em relação ao nosso lar, temos uma capacidade para 68 utentes e o grau de dependência é extremamente elevado. 40% dos nossos utentes estão totalmente dependentes, com um elevado número de utentes com demências. Portanto, esta é a problemática que temos, até porque as pessoas também duram mais. Apesar das comorbilidades, têm muitas doenças associadas, complexidade de cuidados. O que nós hoje em dia podemos ver em cuidados continuados, os lares como o nosso, porque nós não recusamos ninguém a entrar, independentemente do grau de dependência ou das patologias que tenham, e fazemos a formação das equipas. É verdade que temos, e já agora para dizer que a média de idades no nosso lar é de 87 anos. E tinham utentes até temos com mais de 100 anos, já temos utentes com mais de 100 anos. Mas com vitalidade até algo. Sim. Aquilo que fazemos, independentemente do grau de dependência, é adequar as atividades com toda uma equipa multidisciplinar. Temos fisioterapia, temos animadora sociocultural, temos enfermagem, portanto, temos psicóloga também. Isso é garantido logo à partida? Sim, exatamente. Portanto, há um cuidado diferenciado de acordo com as necessidades dos nossos utentes. E depois também estimulamos muito a atividade mental e psicomotora também dos nossos utentes, o que garante maior qualidade de vida e maior esperança de vida também. A possibilidade que isto, não sei se há muitos lares a fazer isso, o nosso faz, nós não temos horário de visita, o que significa que temos as portas abertas para que as famílias também possam a qualquer hora entrar e poderem permanecer com os seus utentes. E isto é muito importante. E garantir recursos humanos nesta área para poderem assegurar este tipo de serviços? Mário, esse é o maior desafio da atualidade e é o maior desafio do futuro, a parte dos recursos humanos. O que é que nós temos que fazer? Temos que garantir que temos boas instalações, temos que garantir que pagamos acima da média, ou dentro da média, ou de preferência acima da média, temos que garantir que os nossos funcionários estão satisfeitos com a organização, temos que garantir que os conseguimos ouvir, temos que garantir que lhe conseguimos dar respostas, temos que garantir que temos uma panóplia de situações que não só o salário, para sermos a primeira escolha de quem quiser vir trabalhar nesta área dentro da nossa região. Esse é o nosso objetivo e o nosso compromisso com a organização. Porque a dificuldade vai existir e vai se agravar. A dificuldade de encontrar recursos humanos para trabalhar nesta atividade, nomeadamente no idoso. No idoso vai ser mais difícil do que na infância ou na clínica, ou na farmácia, ou em qualquer outra área. Porque no idoso a coisa é mesmo difícil. Está bem?
não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar, mas é difícil. Aquilo que a Patrícia há pouco disse, que termos um lar de portas abertas a qualquer hora para dar resposta, é chegar a um nível de circulação, de compromisso, confiança também, nos de cuidados e da com equipa. os nossos profissionais, porque a qualquer hora o utente está pronto para a família receber, não é só das 10 ao meio-dia. Pronto, então vamos vestir melhor, pentear, não. A corda tem que estar pronto. E as listas de espera? Porque aquilo é a casa deles. Mário, a lista de espera, eu vou-te dar um número, que é o último número que temos, mas isto também advém de dois fatores. Um, que a nossa qualidade tem vindo a aumentar substancialmente, e a nossa notariedade, e isso é trabalho da nossa organização, nós somos só os condutores desta organização, mas também é sinal que a população está a envelhecer e cada vez precisa de mais cuidados. Nós temos um lar com 68 vagas quer dizer camas, e temos uma lista de espera atual de 126. Isto depois Ficaste também... a olhar para mim, não é, Mário? Não, porque isto é um problema e que foi muito notório com o surgimento da Covid, como há pouco foi mencionado, e parece que daí para cá a Covid resolveu-se, entre aspas, mas as entidades competentes parece terem esquecido que temos déficit deste tipo de resposta, sobretudo para a terceira idade. Mário, a nossa visão sobre este Porque isso assunto... multiplica-se. Multiplica-se. Não deve haver um lar neste país que não tenha lista de espera. Sim, se tiver qualidade, sim. Nem vamos ter lares para todos Mário, os idosos. a nossa visão sobre essa matéria é clara também nessa matéria. O número de idosos que vamos ter num futuro próximo, 20, 30 anos, nós não vamos conseguir ter, hoje é impossível, e no futuro, infraestruturas físicas para acolher todas essas pessoas. Não vai ser possível. Porque eu vou-te só dar um exemplo. Para nós termos um funcionário a fazer um turno, eu preciso ter 5 funcionários. Certo? Eu, para ter uma pessoa em permanência 24 horas numa ala do meu equipamento, eu preciso ter, aquela pessoa tem que ter mais 4 pessoas, tem que ser 5 para assegurar aquele turno. São 3 pessoas que fazem o turno, as outras 2 estão a descansar, porque trabalhamos ao sábado, ao fim de semana, 365 dias por ano, 24 horas. Por isso, nós temos 68 utentes, mas temos para aí 40 funcionários. Ok? Pronto. Isto é um número que eu não sei precisar agora, mas estou-te a dar um exemplo. O que é que nós acreditamos, Mário? Acreditamos que sim, há uma fase na vida que é preciso sermos institucionalizados, como disse a Patrícia, as demências e a dependência de cuidados é 100%. Mas até esse nível não precisamos estar a ocupar vagas num ERP, numa estrutura residencial para pessoas idosas. Temos que fazer evoluir o serviço de apoio domiciliário muito, para que o envelhecimento possa ser feito em casa, com todos os devices que hoje há e ferramentas de monitorização do estado de saúde, relógios que nos conseguem dizer à distância batimentos cardíacos, triglicéridos, temperatura, pressão arterial, quedas, SOS, e nós temos que passar a ter uma central de monitorização na nossa comunidade, na nossa cidade, e deixar que essas pessoas estejam em casa. E nós fazemos esse serviço que fazemos hoje em lar em casa, ok? A União Mutualista já assegura esse serviço de apoio ao domicílio. Já assegura o domicílio. Ainda não está ao nível da monitorização desses sinais em casa. Esse é o passo que nós estamos a lançar agora. Estamos a fazer testes para começarmos a trabalhar nesse sentido. Aliado à implementação das novas tecnologias que vêm facilitar. Exatamente, por isso. Mas isso temos que garantir. Por exemplo, nós, o nosso serviço de apoio domiciliário começa às 8 da manhã, termina às 9 da noite. Agora vamos ter que garantir que conseguimos ter uma central que monitoriza os cuidados aos utentes, não é? O cuidado, a atenção, 24 horas por dia. Mas eu, com menos recursos, consigo atingir mais gente. Porque eu não tenho a questão física do edifício, nem o investimento no edifício. Porque fazer um lar hoje custa milhões de euros. Ainda há pouco falámos, um lar para 30 pessoas custa 1.400.000 euros. Mais equipamento, que ainda não pusemos nesta questão. Mas imagina, qual é a capacidade de resposta de um serviço de apoio ao domiciliário para uma instituição como a União Mutualista? Vamos falar um bocadinho mais à frente disso, temos 80, vamos fazer obras na cozinha para ampliar a dimensão para 100 pessoas e temos mais um projeto, falaremos à frente, que vai até aos 140. Sim, porque eu vou querer saber quais são os projetos, até porque foi mencionado, a atenção permanente aos programas, ao plano de recuperação e resiliência, aos fundos, e já lá iremos.
Quero agora dar uma pincelada numa outra área em que a União Mutualista também está presente e que ganha destaque porque tivemos agora, estamos em período de arranque de novo ano letivo, e a União Mutualista presta também um serviço extremamente importante para aquela fase inicial da vida, para os jovens alunos, digamos assim, porque aqueles que são mais novos gostam sempre de ser tratados um pouco como mais velhos, têm aquela tendência de chegarem ao ponto de maturidade rapidamente. Depois, quando lá chegamos, é que preferimos andar um pouquinho para trás, adiante, mas a União Mutualista presta também aqui um serviço muito importante para a comunidade, até porque a situação de creches é tal como a dos lares. Isto é curioso, como estes dois polos tocam. O serviço de creche também está sempre muito utilizado, não há vagas. Como é que está neste momento, como é que foi neste momento e o que é que a União Mutualista tem neste momento para oferecer à comunidade? Patrícia Soares. A União Mutualista tem 2 equipamentos de resposta em creche. Temos a Casa da Criança, com mais de 100 crianças, e o Centro Infantil António Marcos, o CIAM, também com uma capacidade superior a 100 crianças. Também avançámos com uma candidatura do PRR, nomeadamente em relação ao Centro Infantil António Marcos, e que brevemente iremos avançar com obras de requalificação desse espaço para aumentar a capacidade para mais 30 novos lugares. Portanto, foi uma decisão nossa que tivemos que a tomar, muito incrementada também com estas candidaturas do PRR, lançadas pelo Governo, no sentido de fazer, portanto, reconversão de salas de pré-escolar em creche. Como o Pedro já disse, a instituição não tem crédito bancário, conta do PER, mas foi uma forma também de podermos ter financiamento para dar aqui um novo aporte às valências da infância. As vagas estão todas preenchidas, há lista de espera? A lista maior de espera que temos é em berçário, e por isso estas obras também irem avançar, porque vamos precisamente aumentar a capacidade de berçário, para depois poder ir alimentando todas as outras salas até aos 3 anos. Ainda temos vagas, mas muito poucas, e essas vagas são precisamente nas salas dos 24 aos 36 meses. Compreendemos que neste momento seja mais difícil ocupar essas vagas, porque a partir dos 36 meses já não temos a resposta de pré-escolar. Daí ser importante aumentar as salas de berçário, porque depois as crianças entram e vão continuar até aos 3 anos. Portanto, também temos, e é verdade que a situação da creche feliz, que surgiu no anterior governo... Anterior, portanto no governo do PS. O primeiro-ministro a inaugurar, foi o primeiro passo, foi exatamente no Centro Infantil António Marcos, abriu a creche feliz. Sim. A creche feliz foi inaugurada numa resposta social da União Mutualista, no Montijo, no bairro da Caneira, no Centro Infantil António Marcos, com a presença do primeiro-ministro. Do então primeiro-ministro António Costa. E de todas as outras entidades que fazem parte, quer da educação, quer da economia social, a estarem presentes nesse dia cá. Patrícia, deixe-me só retomar aqui recuperar o fio à meada, porque gostava de introduzir um novo dado nesta questão. É que nós temos tido um aumento de população e muito resultante dos fluxos migratórios e da imigração. E isso coloca novos desafios. A União Mutualista adaptou-se a este novo desafio, por exemplo, de ter capacidade de conseguir comunicar com as famílias que são estrangeiras, que acabam de chegar e necessitam de uma resposta de forma a que seja possível haver essa resposta na perfeição.
para as comunidades estrangeiras. Já nem sequer vou falar dos critérios de acesso, se estão feitos mais à medida de quem é residente nativo ou para quem é imigrante, porque está refém das condições económicas, porque esse é outro problema. Mas para já a questão da comunicação, para quem não é de países como o Brasil ou países lusófonos, digamos assim, é uma barreira difícil de ultrapassar. Como é que a União Mutualista está a lidar com este problema? Nós, aquilo que temos feito em todas as áreas, e nomeadamente na área da infância, é, perante uma adversidade, tentar encontrar soluções, focarmos precisamente nas soluções para ultrapassar esses problemas. E, relativamente à barreira linguística, nós também era uma necessidade, até porque já falámos aqui anteriormente, de ir inovando nas plataformas informáticas, e temos na área da infância, quer no equipamento, quer noutro, uma plataforma que é o GrowUp. GrowUp. Esta plataforma informática permite fazer tudo, ou seja, o processo individual da criança, que há muito pouco tempo era em papel, passou a ser digital. É uma aplicação que os pais têm no telemóvel, no computador, que está acessível a toda a hora. E esta aplicação não só permite fazer os registros em sala do que vai acontecendo, filmagens, fotografias, até das atividades diárias que vão sendo realizadas, mas depois também tem esta vantagem em que é possível falar, portanto, por escrito, fazer texto em português, e o pai, dependendo da língua em que domine, essa tradução é feita no imediato e, portanto, conseguimos, através desta plataforma, ultrapassar muito rapidamente essa barreira linguística. Esse é o ponto mais importante. Sem dúvida. Não, tudo é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Quando não se consegue ter comunicação... Exatamente, mas é de facto importante, porque os pais em casa podem acompanhar, mesmo à distância, o dia-a-dia das suas crianças. Independentemente da sua origem, vamos imaginar Paquistão, vamos imaginar Zimbábue. Independentemente disso. Aliás, até mesmo a alimentação, porque existem restrições alimentares a nível cultural, ideológica, portanto, religiosa, ideologia religiosa. E hábitos. Exatamente, e portanto também aí tivemos que nos adaptar para adaptar a alimentação à cultura da criança. É mais um desafio que ultrapassamos. Pedro Santos, e por falar em desafios, há outro bem recente, a integração do Centro Social São Pedro do Montijo na União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, o Centro Social São Pedro, que é uma outra resposta muito importante, mas que atravessava ou atravessa um momento difícil em termos financeiros. Não há que o esconder, as coisas são como são, mas que parece ter encontrado a tábua de salvação junto da União Mutualista. Como é que foi alcançada esta, vou-lhe chamar parceria? União. Mário, união de esforços para continuar a servir a população. Sim, pode ser isso. Muito bem. Aceitamos esse teaser para este desafio. Há falta de melhor designação. Exato. Mário, a União Mutualista não passou do 8 para 80 ainda. Okay? A União Mutualista está a fazer um caminho de recuperação, de sustentabilidade, de reorganização, que nos permite hoje estar num patamar bem diferente daquilo que encontramos em 2016, 2017, que era a insolvência imediata, ordenados em atraso, injunções todos os dias na instituição, o antigo presidente a admitir-se e a fugir às responsabilidades, e a ficar o vice-presidente e o vice-presidente da altura a chamar os órgãos todos e os funcionários todos a dizer, epá, vamos regressar às mangas e vamos dar a volta a isto. E depois começámos com esse procedimento, a clínica, essas coisas, começámos a eliminar realmente o que nos estava a levar para baixo e a organizar-nos. O que é que nós acreditamos hoje? Antes de irmos à questão do Centro Social de São Pedro, que estamos organizados, temos princípios bem presentes daquilo que queremos fazer hoje e para o futuro, e acreditamos que só o trabalho nos pode salvar à
à nossa situação financeira. Não há outra forma, não há uma instituição que devia mais de 10 milhões de euros, não há ninguém que venha cá passar um cheque. Não é a autarquia, não é o Governo Central, não é a Segurança Social, não é a área da saúde, não há ninguém que nos pusesse a mão por baixo, numa dimensão destas. Então, a estratégia foi dividir por vários anos, e cada ano por 12 meses, para encontrar um compromisso financeiro mensal que nos permitisse continuar a trabalhar, mas que permitisse também honrar os compromissos financeiros que tínhamos do passado. E como é que, com essas dificuldades e com esse desafio pela frente, ainda consegue a União Mutualista estender a mão e servir de tábua de salvação a outra instituição que está com problemas idênticos, ou semelhantes, digamos assim? Eu respondo-te a isso, mas deixa-me só fazer ainda esta aqui à porta. Então, acreditamos que depois de estarmos devidamente organizados, estruturados, que o Departamento de Compras, que o Departamento de Qualidade, que o Departamento de Informática, que o Departamento de Recursos Humanos já fazia tudo, e mais uma série de departamentos, cada um fazia a sua função, achamos que estamos prontos para crescer. O crescimento vai-nos dar a sustentabilidade que a gente quer. Agora, tem que ser respostas que tragam um valor acrescentado, mínimo que seja, à organização, não podem ser respostas negativas, mas que a gente acredite que façamos o que nos compete, que é o nosso core, que é a ação social e respostas sociais, mas que elas libertam um mínimo valor para ajudar a organização no seu todo. Depois, quando crescemos, conseguimos diluir custos centrais por mais organizações, não é? Por mais valências. E esse é o nosso desafio. Acrescentar valências ao nosso projeto para que os nossos custos centrais diluam na quantidade para que possamos encontrar mais valor. O Centro Social São Pedro tem um desafio que começou com uma conversa em 2019, antes do Covid, numa situação frágil deles, vieram ter connosco com muita simplicidade e interesse, perceber como é que nós estávamos a fazer o nosso processo de recuperação, como é que nós estávamos a sair daquele buraco que tínhamos, para eles também, de alguma forma, poderem fazer o mesmo e arranjar uma solução para eles. Nós demos umas ideias, mas desde logo identificámos, isto tem que ser dito, que eles tinham ali um problema de dimensão, de escala, não é? Não tinham umas valências muito interessantes, mas não tinham a escala necessária, não é? Na organização, os custos centrais deles eram muito pesados para as valências que tinham. Foi isso que nós debelámos no início e dissemos que eles tinham de o fazer. Não o fizeram com a força ou com a vontade que era necessário, e agora continuam-se com os problemas. Entretanto, venderam alguns ativos, mas continuam com os problemas. Os problemas é dívidas a colaboradores. Mário, neste setor, dever dinheiro a colaboradores é não prestar um serviço de excelência. Trabalhadores profissionais, não é? Como é que tu consegues motivar pessoas com subsídios em atraso? É difícil. Mas o Centro Social São Pedro é de veras importante. E as pessoas que estão à frente do Centro Social São Pedro agora perceberam que, em vez de fechar, é melhor emparceirar. Não é? Unir-se, juntar-se, e nós fizemos uma proposta a eles que aceitamos os ativos e os passivos deles, temos um modelo para debelar os passivos, não é? Eles trazem valor acrescentado, trazem património, trazem valências, trazem know-how, trazem profissionais que nós queremos acomodar, eles trazem 40 profissionais para dentro da nossa organização, e nós acreditamos que a centralização da alimentação na nossa cozinha, que a centralização da lavandaria na nossa lavandaria, que a centralização da contabilidade, que a centralização dos recursos humanos, uma operação que para eles não era rentável, para nós pode ser rentável e vai ser rentável. Isso quer dizer que, em termos de património, aquele que é o património do Centro Social São Pedro passa para o património da União Mutualista e que o futuro dos profissionais que lá desempenham funções passa a estar garantido? Isso que sai daqui? É isso que sai daqui, garantido, com as suas devidas eternidades, com o tempo de casa. Eles vão se integrar dentro da União Mutualista com todos os direitos. Os funcionários vão se integrar dentro da União Mutualista com todos os direitos que têm hoje no Centro Social São Pedro. O que nós vamos garantir é que eles vão trabalhar numa organização que hoje está organizada, liberta valor, mas temos as nossas regras, temos o nosso modus operandi e eles têm que ter aqui algum jogo de cintura para se adaptar aqui ao nosso modus operandi, não é? Mas eu acho que isso vai ser muito pacífico, porque nós honramos compromissos, pagamos os salários a tempo e horas, pagamos os subsídios a tempo e horas, tentamos cada vez dar melhores condições aos nossos trabalhadores, porque já falámos atrás, é difícil recrutar para estas áreas de serviço. Não é? E se nós não protegermos aqueles que connosco dão a cara todos os dias nas respostas sociais, como é que vamos ter serviços de excelência e profissionais de excelência? Não, estas pessoas merecem ser, todas elas, que
trabalham nestas áreas, acarinhadas, bem tratadas, disse-me assim, aumentadas de salários, sim, dentro da possibilidade, não podemos desequilibrar as organizações, mas sempre possível vamos melhorar condições destas pessoas. Patrícia, o que é que há a acrescentar relativamente ao Centro Social São Pedro? O que há a acrescentar é que é um processo que já deu início, mas que ainda falta passar pela Assembleia de Associados, quer do Centro Social de São Pedro, quer da União Mutualista. As Assembleias Gerais, digamos exatamente, assim. As Assembleias Gerais, quer deles, quer a nossa, têm que aprovar. À vontade, portanto, à vontade, quer da direção do Centro Social, quer da administração da União Mutualista, em que este processo ocorra, portanto, a fusão por incorporação. Mas tem que ser aprovado, obviamente, a seu tempo pelas Assembleias Gerais de Associados. Aquilo que pode ser pacífico, não, porque ninguém vai pretender, digo eu, analisando de fora, a falência de um projeto quando podem ter aqui uma garantia de um futuro diferente e talvez mais risonho. Aliás, é isso mesmo que nos move, quer à direção do Centro Social, quer à administração da União Mutualista. A nossa preocupação... Os associados do Centro Social São Pedro ou os associados da União Mutualista? A fusão por incorporação não tem risco. E é isso que nós defendemos. Mas o mais importante é garantir o serviço à população. O Centro Social de São Pedro, neste momento, tem 4 valências. Tem o serviço de apoio domiciliário, que nós já temos, mas depois tem outras 3 respostas na área da infância e de jovens, que são respostas sociais fundamentais. Tem o Sol dos Meninos, com crianças dos 0 aos 12 anos, tem o Abrir Caminhos dos 12 aos 18 anos, são respostas de acolhimento, de internamento, portanto, em que as crianças estão em permanência nestes lares. São situações extremamente problemáticas e que a União Mutualista será mais um novo desafio, obviamente, porque nós não temos essas respostas. E depois ainda outra, que é o Centro de Apoio aos Jovens, também a partir dos 6 anos, e é uma resposta social no bairro do Afonsoeiro e que, portanto, será mais ou menos relativamente a esta valência aquilo que já fazemos no Centro Comunitário Mais Cidadão, quer no Esteval, quer na Caneira. Portanto, é mais um... Complementariedade e crescer em dimensão. Exatamente, mas o mais importante, que é a nossa preocupação, mas também que passou pela preocupação da direção do Centro Social de São Pedro, é garantir os postos de trabalho de quase 40 pessoas, cerca de 40 pessoas que lá trabalham, e garantir a continuidade desta resposta à população. E isso já foi comunicado, deduzo, aos funcionários? Aos funcionários, por parte da direção do Centro Social, aos funcionários deles, e nós, a administração, também já comunicámos aos nossos funcionários. Comunicação bem acolhida? Muito bem acolhida. Sobretudo porque os nossos profissionais, pelo menos os mais antigos, já passaram também por todas as dificuldades que já se falou aqui e que, sabendo a capacidade e resiliência que tivemos para ultrapassar esses problemas e estarmos no patamar que estamos hoje, portanto, temos condições para também garantir a continuidade daquilo que são os serviços assegurados hoje em dia pelo Centro Social. E depois temos aqui uma outra valência que me estava a passar, mas que é também ela recente, podemos considerá-la até bastante recente, que é o Centro de Acolhimento de Emergência Social, o CAES. O CAES foi implementado recentemente, não terá os dedos de uma mão, não chegam para contar os meses, se calhar, de abertura de portas deste equipamento, que também faz toda a diferença, Pedro Santos. Mário, sim. Depois desta conversa, que já vai de alguma forma longa, começas a ver que há aqui um fio condutor, não é? É abrir mais valências, ter mais respostas à população. Pelo menos a ver que a instituição levanta voo. Levanta voo, não é? Só para te dar nota, com a integração do Centro Social São Pedro, que nós estamos confiantes, a instituição passa a ter 250 funcionários, passa a prestar serviços de 12 milhões de euros.
não é? Quando cá chegámos era 5 milhões de euros. Imagina o que é que esta instituição cresceu, não é, nesta matéria. E agora te perguntas-me, mas a prestação de serviço. A prestação de serviço é o que fazemos na infância, na farmácia, em todas estas valências. Passamos a ter, com a integração do Centro Social São Pedro, 24 respostas sociais. 24 respostas diferentes, 24 diretores, 24 locais. Passamos a ser, sem dúvida nenhuma, a nível de mutualidades, a seguir à Associação Mutualista de Montepio, que tem o banco e os seguros, a mutualidade de maior expressão. Isto para quê? Para encontrar uma forma de estar sustentável. Ainda antes de responder ao CAES. Nós acreditamos, Mário, que o futuro, este futuro que dentro em breve, as instituições de pequena dimensão vão ter grandes problemas de coexistência e de sobrevivência. Porquê? Porque não encontramos nos nossos filhos pessoas que tenham vontade de ir para fazer este trabalho pro bono, não é? Pessoas que queiram libertar o seu tempo after hours, depois da jornada de trabalho, para vir gerir instituições. E depois, hoje, os códigos dizem que se houver má gerência tem que se responder com o património pessoal. Logo, tem risco. Estamos a tratar de pessoas, não é? O Centro Social São Pedro é pequena dimensão, mas tem 40 funcionários, calhar não é assim tão pequeno, não é? Tem que ter respeito com aquelas... Todas as instituições têm que ter respeito com aqueles funcionários, tem que se pagar tempo e horas, tem que se dar boas condições de trabalho a eles, aos utentes, e eu acredito que este tema do Centro Social São Pedro, só para voltar atrás, é um tema que vai fazer jurisprudência num futuro próximo de governance de IPSS, que elas vão começar a ter que juntar para poder escalar aquilo que a gente escalou, para se poder certificar em qualidade, para ter um departamento de contabilidade, para ter um departamento de associado, para ter um departamento de recursos humanos, para aportar valor às organizações. Porque esta coisa de gerir uma IPSS à noite depois de jantar, eu acho que tem os dias contados. A sério, eu acho que tem os dias contados. Mas vamos ao CAES, Pronto, o tempo passa... O CAES é uma resposta, é o Centro de Acolhimento de Emergência Social, com uma capacidade para 28 utentes, 6 em situação de emergência até 72 horas, e os outros 22 com resposta até 3 meses. Situações de emergência, nós ao princípio achávamos que as situações de emergência teriam um conteúdo, e agora começamos a verificar que têm outro perfil, nos foi vendido, entre aspas, que eram situações de emergência, uma casa que ardeu, um telhado caiu, uma inundação, e agora estamos a assistir a outro tipo de situações. Tais como? Mário, estás como um presidiário que sai da prisão e não tem onde dormir, vai dormir ali. Mas imagina o stress que isto é, não é? Pronto, uma pessoa, um sem-abrigo que está há 2 anos na rua e nós identificamos e acolhemos-o ali, não é? Mas essas pessoas, muitas delas, vêm com princípios diferentes. Temos problemas com alcoolismo, temos problemas com adição a drogas pesadas, e nós não somos um centro de tratamento, somos um centro de acolhimento. Sentiram-se enganados? Não nos sentimos enganados. Sentimos é que é mais difícil do que o que estávamos à espera, mas não desistimos, estamos cá para trabalhar. Mas é difícil gerir uma casa com tanta gente, com 28 utentes, que está sempre cheio, não é? Com estes problemas todos, não é? Isto teve a ver com o envolvimento também do município. Do município e da Segurança Social. E da tutela. Este é um projeto financiado pela Segurança Social, é um CAES 2.0, damos resposta ao Distrito de Setúbal, e ainda temos uma equipa de outreach que vai à situação pontual. Se há um sem-abrigo em Almada, nós vamos lá recolher o sem-abrigo e trazemos para aqui. Ok? Patrícia Soares, como é que têm sido estes primeiros meses? Nós abrimos em maio, portanto, para receber os primeiros utentes. A inauguração deste equipamento foi a 21 de abril. É mais uma resposta desafiadora, sem dúvida, mas muito gratificante, como todas elas, de acordo com as suas áreas específicas. Portanto, os utentes são-nos encaminhados de 2 formas, assim como a tipologia de internamento também é diferente. A linha de emergência social funciona com referenciação para o nosso CAES das 6 da tarde até às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, aos fins de semana e feriados 24 sobre 24 horas. E é a nossa equipa de outreach que depois, ao ser acionada pela linha, vai ao terreno e identifica a situação, avalia a necessidade ou não depois da pessoa ser admitida.
Tem sido desafiante, mas também temos bastantes casos de sucesso. Pessoas que já são sem abrigo de forma recorrente, que sempre recusaram aceitar tratamentos para o combate a comportamentos aditivos, mas que conseguimos ao fim de pouco tempo ter o encaminhamento destas pessoas para os locais adequados e temos uma equipa extraordinária, bastante nova, mas quer a equipa técnica, quer de auxiliares tiveram um mês de formação para aquilo que iriam receber, mas que têm feito um trabalho excepcional. Não há ninguém que não receba uma palavra de conforto, de encaminhamento, de orientação, e depois esta equipa trabalha muito diretamente com os serviços de atendimento e acompanhamento social de cada área de onde os utentes vêm. Esta resposta é temporária para os utentes. É temporária, portanto, há, como o Pedro disse, portanto, o acolhimento de emergência, que vai até 72 horas, que pode ou não transitar para o acolhimento temporário, que vai até 3 meses, prorrogável por mais 3 meses. Portanto, nós em 6 meses... Acaba. Portanto, não vamos ser insensíveis ao ponto de colocar a pessoa na rua, se tiver já um processo de autonomização e de encaminhamento, mas... Nós temos semanalmente reuniões com a Segurança Social em que também estão a par de tudo o que se passa com estes utentes, do que é trabalhado com estes utentes e das respostas que se pretende encaminhar e orientar estas pessoas. Temos situações de violência doméstica em que as pessoas podem iniciar aqui um processo de encaminhamento, de autonomização longe do agressor, sem terem que ir para uma casa-abrigo. Ou da? Não, exatamente, dia, sim, exatamente. É preciso ter cuidado. É verdade. Salvaguardar tudo, exatamente. Mas nós percebemos. E mas, é mas tem sido mais uma resposta desafiadora, como eu disse há pouco, e que temos conseguido superar os obstáculos e as dificuldades que têm surgido. Apesar do pouco tempo ainda de atividade. Exatamente. Eu guardei para o final os projetos que estão em carteira. Porque há pouco dizia Pedro Santos que a instituição quer crescer e vai crescer. Projetos, e falava também no plano de recuperação e resiliência, no PRR e naquilo que o PRR permite e em termos de oferta. Que projetos é que tem a União Mutualista Nossa Senhora da Conceição do Montijo em carteira no âmbito de apoios comunitários? Mário, projetos para crescer em Valências, já falámos do LAR, é uma Valência nova que vai inaugurar no início do próximo ano, e a vinda do Centro Social São Pedro integrar as nossas fileiras também é mais um desafio, também são mais 4 Valências que acrescentam às nossas, e para já é esses, não podemos abrir mão de mais um projeto que temos aí também muito interessante, que está-se a construir, dentro em breve teremos notícias sobre isso, também uma parceria muito interessante. Na área da saúde, podemos dizer, da saúde, de tornar o Montijo um bocadinho melhor do que aquilo que a gente tem assistido, mas são desafios que nós vamos colocando e vamos tendo respostas, e a mensagem da União Mutualista começa a ter alguma força. PRR, Mário, somos a única instituição do Montijo que concorreu aos PRRs todos, a todos os concursos que saem PRRs a gente concorre, não é? Porque é a única forma que a gente tem de poder melhorar as nossas instalações. Foi o caso do LAR que já falámos, é o caso de uma obra que se vai iniciar para a semana no Centro Infantil de António Marcos no valor de 345 mil euros para melhoramento e ampliação para mais 30 crianças. É o caso de uma obra que terminou hoje o prazo para apresentar propostas da cozinha, da ampliação da cozinha para 1000 refeições dias, cozinha esta cita no Lar Montepio, no lar existente, mas que é a nossa cozinha, a grande cozinha central, cozinha de Lar Montepio tem outra designação, curioso, conhecemos por o Lar Montepio, é mesmo Lar Montepio. É o Lar Montepio. Pronto, é sempre uma chatice o nome, porque nós não temos Montepio no nome, mas advém de uma instituição que, quando se formou a União Mutualista, uma instituição chamava-se Montepio Alto Galense. E então ficou daí do passado longínquo a questão do Montepio. Uma coisa que até causa confusão. Muitas vezes. Porque também temos as residências de Montepio. As residências de Montepio são da Associação Mutualista e privadas, não tem nada a ver connosco, mas comungamos a mesma causa que é o mutualismo.
e partilhamos também o logotipo, que é um pelicano, mas pronto, isso seria outra história. Depois temos mais todas as candidaturas que fizemos para a renovação da frota verde. Temos uma frota hoje 100% elétrica de apoio domiciliário, também toda ela com recurso a concursos do PRR, à exceção de uma carrinha que foi a autarquia que nos ofereceu no nosso aniversário 150 para completar a frota. Portanto, e agora, em relação à mobilidade verde, ainda temos, face a candidaturas, estamos para receber também uma carrinha para centro-dia e uma de 9 lugares para lar. com Carrinhas elétricas. adaptada para cadeiras de rodas. E depois, o último que ainda não temos resposta, que é uma candidatura que apresenta todos estes que falámos, temos respostas, estão em andamento, estão em processo. O último que ainda não temos resposta é um para apoio ao mobiliário das respostas que tiveram fisicamente alterações. Ou seja, o PRR faz isto, primeiro dá para as obras e depois também surge uma candidatura para equipamento interior disto. Das valências, quer no caso do lar mutualista, onde era a clínica, quer no caso do centro infantil. Essa candidatura não tivemos resposta. Agora, as candidaturas dão muito trabalho, mas é uma forma de nós recorrermos a financiamento a fundo perdido e o que nos põe no outro campeonato. Dentro de quanto tempo é que, para terminar, porque já estamos mesmo em cima da hora, para o fecho desta nossa conversa, o crescimento vai passar por uma nova valência na área da saúde? Quando é que espera ter esta valência a funcionar? Se as coisas correrem como esperado, como é óbvio. A valência eu espero funcionar de muito breve depois do protocolo ser autorizado e assinado. Com uma Até ao entidade final do ano. Com uma entidade privada? Não dissemos isso. Não podemos avançar, Mário, mas serás o primeiro a saber, prometo que dou-te essa notícia em primeira mão, porque eu acho que é também, mais uma vez, fazer jurisprudência no modus operandi de podermos encarar a saúde. Nem sempre as entidades de nível superior, neste caso Privadas, as entidades estatais, fazem melhor que as entidades PASCs e PSS. Muito obrigado, Patrícia Soares, muito obrigado, Pedro Santos. Patrícia Soares, vice-presidente, Pedro Santos, presidente, ambos do Conselho de Administração da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição do Montijo, uma instituição de referência há mais de um século e meio no Montijo e que tem vindo paulatinamente nos últimos tempos a acrescentar dimensão aos serviços que presta à comunidade. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.